Beleza, galerinha? Já demos um tempinho para o Uhum. pessoal entrar. Vamos começar? Acho que a aula hoje vai ser extensinha, mas legal. Vai ter Vamos lá uns então. vídeos. Então sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal, os professores. O tema de hoje o conteúdo é água e suas propriedades e características, 4 aulinhas, mas uma só e depois o restante para vocês realizarem as tarefas. Falar em tarefa, teve aluno que não realizou nenhuma das duas. Que triste, porque vai ficar com ciúme das atividades que os outros fizeram e vai ser exibidas hoje. As Exatamente. habilidades, Pera, vai ser exibida hoje? vai ser exibida, exibida. Era o que a gente tinha combinado, né? Isso. Meu A gente fazer a exposição do que vocês realizaram na casa. Uhum. Que bom que eu tampei meu rosto. Então, as habilidades: analisar através de gráficos e tabelas a importância e distribuição de água no planeta, compreender como as propriedades peculiares da água possibilitam a existência da vida no planeta, concluir a partir de análise de dados experimentais como a presença de solutos afeta propriedades e características da água, curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa e foco fazem parte das competências socioemocionais. E para começar essa aula, peço para vocês assim para desligar o microfone assim para que tem alguns áudios assim no vídeo que será exibido. E eu aqui só vou modificar meu sistema de áudio para vocês conseguirem ouvir com bastante clareza. Andresa e Haroldo querem falar alguma coisa antes da exibição? Eu quero comentar com vocês que a aula de hoje vai ser bem bacana, assim, vai demonstrar aí a experiência que vocês desenvolveram nas outras aulas, né? Esperamos que nas próximas aulas tenham mais participação, mais entregas de trabalhos, né? Vocês vão ver quanto bacana e quanto é construtivo essa participação de vocês, né? Porque tudo que é planejado, tudo que nós fazemos é pensando em vocês. Então, a gente depende única e exclusivamente da participação ativa de vocês, tá bom? Então, eu acho que eu recebi bastante material aí de alguns alunos, mas poderia ter recebido mais ainda. Os que eu recebi eu achei muito interessante, muito bacana, e tudo que vocês fazem está sendo contado para a nota de vocês, tá bom? Qualquer respiro que O vocês deem aí. da montanha lá de areia, eu esqueci de tirar foto. Que pena, Lisandro. Mas eu fiz o Sempre que. gráfico bonitinho. Ótimo. Daí nas próximas, sempre o relatório, o gráfico, igual você fez, Isadora, muito legal. E sempre registre foto, dá uma filma alguns segundos para também é legal, tá bom? Sempre que possível. Professor, Fala. o meu tamanho do tornado vai aparecer aí? Vamos ver. Para aparecer. Bom, eu já queria agradecer a participação de todos vocês, que quem participou continue participando e quem não participou ainda, que seja um estímulo para estar participando nas próximas aulas, tá? Que a gente pensou com bastante carinho aí para vocês estarem desenvolvendo e bola para frente, que venha melhorar cada vez mais. Mas parabéns para todos que participaram, tá bom?
Olha, prof, eu escolhi a minha imagem de galáxia mesmo, tá? Aqui atrás. Aí ficou assim, com glitter. Ah, eu gostei. Bacana aí, né, gente, as atividades, né? O que vocês acharam aí? Quem não pôde participar, né? O que vocês acharam? Deveriam ter participado? Deveriam ter entregue? Professor, eu percebi uma coisa. Fala, Hendrik. Eu coloquei menos sal. Parece que com menos sal ele fica melhor para ver, Uhum. visualizar. Isso, olha só, entendeu? Isso tudo é interessante você colocar num relatório, né, do experimento, entendeu? Se acrescentar mais sal, o que acontece? Fica difícil de visualizar, né, o efeito, né, do tornado. Então, com um pouco menos de sal. Isso tudo que é experimentação científica, né? Você desenvolve uma situação e aí você vai analisando o que acontece se eu colocar um pouco mais de sal, o que acontece se eu retirar um pouco menos de sal. E isso tudo a gente vai registrando no relatório e aí para o seu relatório ficar completo para sua análise. E depois esse experimento, né, que a gente também pode chamar de algoritmo, você pode reproduzir, né? É um experimento que pode reproduzir. Você pode passar para um outro colega que nem seja da escola, por exemplo, e falar, olha, você faz assim, assado, seguindo esse algoritmo, esses passos, que aí o experimento irá funcionar de maneira adequada, né? Provavelmente. Então, bem legal essa sua observação, André. Eu parabenizo novamente os alunos que realizaram o experimento daí do furacão, do tornado no copo d'água. Assim, tinha outra proposta que era fazer sobre a água, porque a gente vai hoje abordar o tema água em sua gama de propriedades e áreas. Um aluno só, infelizmente, realizou. Aí a gente realizou no lugar de vocês, vai ficar mais para o final. Agora a gente vai começar a abordar um pouquinho sobre o tema. Vamos lá. Eu vou comentar aqui com vocês, então, o nosso intuito é de vocês fazerem análise, né, tanto da parte experimental quanto a parte técnica da coisa, né. A parte técnica envolve muito a ideia dos cálculos, da matemática e tudo mais. Por exemplo, aqui falando ainda do tema, né, da água, né, nós estamos reportando o tema da água, voltando para aquela questão de análise gráfica da aula retrasada, você pode perceber que aqui olhando no gráfico, olha que interessante, pessoal, quem nunca parou para pensar a respeito disso, ó. O consumo de água no Brasil. Como que é distribuído o consumo de água no Brasil? E aqui está feito de forma gráfica, olha só. Esse aqui é o gráfico que nós vimos, que é o gráfico de pizza, né? Nós vimos cada tipo de gráfico na outra aula, né? E a sua representatividade. A gente sabe que num gráfico de pizza, a somatória das suas porcentagens gera 100%, né? E depois é feita a divisão conforme o que está elencado ali nos tópicos. Por exemplo, o consumo de água na agricultura, você percebe ali que está na legenda em azul, é de 72%. Então, nós temos que 72% da água consumida no Brasil vai para a agricultura, né? E aí envolve aí o cultivo, né, de alimentos, né, dos alimentos. Então, o Brasil ele é muito forte no quesito do agronegócio, tá? Então, ela é a plantação do mundo, né? O mundo todo compra alimentos do nosso país. Então, o nosso país investe bastante, tem um espaço grandioso e que utiliza bastante água para a produção desses alimentos, né? Lá no consumo animal, né? São 11%, né? O consumo animal de maneira geral, né? Tanto para produção também, né? Bovinos, equinos também, tá? E entre outros, suínos. Tudo está envolvido aí nesses 11%. Depois nós temos 9% no consumo urbano, né? Que aí já seriam nas grandes cidades, nas casas, envolvem aí, tá bom? 7% é consumido pelas indústrias, tá? As indústrias de produção aí de peças, entre outras coisas. E 1%
é de consumo rural, tá bom? Aí só para quem mora na propriedade rural mesmo, né? Para os pequenos produtores rurais aí poder consumir. Puder passar para o próximo, Luiz? Eu vou pedir também para quem não tiver aí poder desativar o microfone, tá? Às vezes faz um barulhinho aqui, puderem desativar o microfone. Aqui, ó, distribuição de água no Brasil, por região. Então, nós vimos ali no Brasil a distribuição, consumo de água no geral e a região. Olha só, a região norte, né, que engloba ali a bacia amazônica, né, por isso já é maior porcentagem, entre outros. Também aqui um gráfico de pizza, né. A região nordeste você percebe que é o menor, né, por isso que existe muito aquelas reportagens que mostram a questão da seca no Nordeste, tudo mais, o pessoal passando necessidade muito grande em relação à água, né? Então, aqui já está demonstrado graficamente porque é uma distribuição muito pequena de água na região norte. Na região nordeste, perdão. Na região centro-oeste, nós temos 15%, que envolve ali o Mato Grosso e tal, né? Você já percebe que tem já tem ainda um pouco de resquício ali da região norte, né, da bacia amazônica ali, então já tem ainda um pouco, né, disso na região centro-oeste, por isso uma quantidade, né, maior de água. A região sudeste, a qual nós estamos envolvidos aqui, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, 6% apenas, então uma quantidade bem pequena, né, perto dos demais, e na região sul, né, logo abaixo ali, nós temos ali 8%. Então, você pode perceber que na região onde tem a maior concentração de pessoas, que é a região sudeste, né, nós temos apenas 6% da água do Brasil. Tá? Então, eu acho que cabe ali uma reflexão entre nós, né, a respeito do consumo consciente. Aí a gente vai também detalhar mais à frente, mostrando mais gráficos aí e tudo mais. É isso aí, Natanael. Infelizmente, o Brasil é um dos maiores poluentes de água. Infelizmente, você tem razão nesse quesito e a gente vai pagar por isso, tá? A gente vai pagar por isso mais à frente. Pode passar para o próximo, por favor? Aqui, ó, eu peguei aqui no Brasil, né, a sua distribuição dentro do Brasil, e aqui a distribuição em relação ao mundo. Olha só, em relação à água, em relação ao mundo, nós temos outro tipo de gráfico aqui, ó. Também é um gráfico de setores aqui, mas ele é mais tridimensional um pouco, né? 3D, então nós temos aqui ó, as calotas polares, elas correspondem a 69,8% da água do mundo, está lá nas calotas polares. Aí você fala, bom, vamos lá, vamos derreter as calotas polares para pegar a água, né? Mas aí tem um problema, né? O problema das calotas polares é que se elas, com o derretimento, com o aquecimento global, está ocasionando a inundação de cidades costeiras, né? Cidades, por exemplo, como Santos, aqui no Brasil, está sendo invadida pela água. Conforme o passar do tempo, está subindo o nível da água e está invadindo as cidades costeiras. Então, algumas cidades poderão praticamente desaparecer, né? Em meio à água, se as calotas polares derreterem. Então, tem esse problema aí também com relação à questão da água. As águas também têm bastante parte delas estão na subterrânea. Vocês observem lá 29%. Ó. Então, 70%, olha só, 70% nas calotas polares e quase 30% nas subterrâneas. Então, vai sobrar muito pouco para a utilização assim na prática. Ó, rios e lagos correspondem apenas a 0,3% da água. E os outros ali, situações 0,9%. Então, olha só, a água que nós de fato utilizamos é uma porcentagem muito pouca. Ó. E ali ele fala ali no gráfico, na parte de baixo, ali ó, a água salgada corresponde a 97,5% da água do planeta, a água salgada. E a água doce, que é a água que a gente utiliza para consumir, corresponde a apenas 2,5%. Então nós temos quase 70, a grande parte da água é salgada. E aí eles têm já um procedimento de dessalinização da água, né, tirar o sal da água, porém é um processo muito demorado e muito caro. Então ainda se torna inviável ainda por enquanto. Então nós temos que contar apenas com esses 2,5% e salvar esses 2,5% com uso consciente. Ó. O pessoal está comentando aqui no chat, né? Lá no Nordeste só tem um tipo de hidrelétrica e tal.
Nathanael, também na Europa pegaram os resíduos e transformaram numa ilha. Pouco demais, Wayne. A água das geleiras são doces, né? Então, aí essa questão das águas das geleiras, quando elas derretem, elas se misturam com o mar, né? Então perde um pouco aí essa questão. Pode passar para o próximo, Luiz? Aqui, ó, olha só, a água que você não vê. Olha uma curiosidade aqui, ó. A gente às vezes não para pensar na correria do dia a dia. Vamos olhar da direita para a esquerda. Ó. Ali ele fala que para utilização, para você consumir uma carne de frango, 1 quilo apenas de frango, é consumido 3.700 litros de água. Você fala, mas espera aí, eu vou fazer a carne de frango e vou usar 3.700 litros de água? Sim, porque aí ele conta desde o tempo que o frango ficou, né, na granja, utilizando água água nas suas instalações, utilizando água no seu desenvolvimento e tudo mais. Então, até ele chegar no ponto de ser consumido, gastam-se 3.700 litros de água. Olha a quantidade para 1 quilo apenas. Quando você compra 1 quilo apenas de carne, de frango, você já sabe que indiretamente foi consumido 3.700 litros de água. 1 quilo de banana são 499 litros. 1 quilo de carne de boi, 17.100. 1 quilo de batatas, dá 132 litros. Ó. 1 quilo de queijo, 5.280. Olha só, esse aqui também achei interessante. Ó. Todo mundo, né, utiliza leite. Né? 1 quilo de leite daria 712 litros. 1 quilo de leite. Lógico, tem que fazer uma transformação. A gente usa litros, né? 1 quilo de leite dá 712 litros de água para você chegar a utilizar esse quilo de leite, contando ali, né, a produção, contando ali o animal que precisa de água para poder produzir, entendeu? O leite, então tudo isso, ó. Olha a manteiga, que é o maior de todos ali, é a manteiga. 1 quilo de manteiga, utilizam-se 18.000 litros de água. É muita coisa, gente. Então, cada objeto, cada produto que você consome, utiliza-se sim da água na sua produção de alguma forma. Tá? É muita coisa, né, Hendrick? A gente parar para pensar, é muita coisa. Passa para o próximo para nós, Luiz, por favor. Aqui, ó, outra situação do consumo de água que você não vê, que a gente acabou de falar, olha só, cada brasileiro consome em média 5.559 litros de água por dia. Por dia você consome 5.000 litros. Você fala, mas eu não bebo nem 2 litros, eu não bebo. Tem razão. Dificilmente a gente bebe 2 a 3 litros por dia, né? Contando, ó, essa água que ele fala, ele conta tudo com relação ao que você consome, aos alimentos que você consumiu, como a gente comentou ali, os alimentos consumidos, você vai lavar uma calçada, vai lavar o carro, vai lavar sua roupa, então contado tudo, vai tomar banho, tudo isso está contado nessa média, né, de utilização de litros de água de cada pessoa. E ali tá bem pequeno, acho que não dá para enxergar, tem também outros produtos que consomem água que a gente não para pensar. Por exemplo, o notebook, a produção do carro, a produção de roupas, tá? A produção do pãozinho, do café, tá? Da TV, enfim, agora do smartphone, celular, todas, mesmo os aparelhos tecnológicos, na sua carreira de produção, na sua meio de produção, em algum momento eles se utilizam-se da água, no processo de produção, tá bom? Vamos lá para o próximo, Luiz. Aqui, olha só, nós temos um gráfico, aquele gráfico de rosca, lembra? E o gráfico de barra, de colunas, que está ali. Então, nós temos 2 tipos de gráfico que traz muita informação para a gente, ó. Aí ele fala ali das coisas que nós já comentamos ali em relação ao consumo de água. Ó, na agricultura, se confirma que é 72% na agricultura, que usa a irrigação nas suas plantações, né? Aí no cafezinho, olha só uma que eu não falei ali, ó, do milho, né? O milho é utilizado em nas farinhas, em tudo mais, no pãozinho, em muitas coisas é utilizado milho. São 1 quilo de milho se utiliza 1.200 litros de água, aproximadamente. 1 quilo de carne de suína, carne de porco, utiliza-se quase 6.000 litros de água para 1 quilo. Então, olha quanta coisa. Pode passar para o próximo. E aqui, o que você faz na sua casa também pode ajudar
diminuição, né, no consumo consciente da água. Por exemplo, ele fala ali um banho de chuveiro de 30 minutos você tomando banho, você vai consumir em média 90 litros de água, tá? 30 minutos por 90 litros de água, segundo a pesquisa. Cada brasileiro, ele fala, consome então em média de 200 litros de água por dia. Para escovar os dentes em 5 minutos, com a torneira não muito aberta, gasta 12 litros de água. Então, tem gente que vai escovar o dente e larga a torneira aberta, né? Depois vai lá e fecha, né? Como se a água nunca fosse acabar, como se a água estivesse ali para sempre, como se a água fosse, de certa forma, abundante, né, no nosso planeta aí, e a gente, né, não pensar no dia de amanhã e não pensar nas pessoas de amanhã. Então, gasta-se também muita água. Pode passar para o próximo. Aqui, ó, continuando nessa situação da economia familiar, perceba-se, ó, como eu falei para vocês, a gente deixa a torneira ligada, ó, 46 litros de água, uma torneira pingando, né? Pingando umas gotinhas mínimas, ela consome 46 litros de água por dia, né? O que seria suficiente para um banho demorado. Então, apenas o fato de você ver uma torneira pingando e não fazer nada, você já está vendo esse desperdício todo de água. Olha só, se ela tiver um filete de 1 milímetro, ó, um filetinho de água escorrendo, ó, gasta-se 1.280 litros por dia, o suficiente para uma família inteira com 5 pessoas. Tá? Um filete de 1,5 milímetro, 1,5 milímetro, já sobe isso aí para 2.800 litros por dia, suficiente para atender 6 doentes num hospital com lavanderia e cozinha, considerando, né, as roupas que eles vão utilizar no hospital, a cozinha, os alimentos e tudo mais. E um filete de 3 milímetros, que já seria bem maior o vazamento da água, seria o suficiente para abastecer uma escola inteira com 240 alunos, quase que a nossa escola aí, praticamente, né? Se o filete for bem maior de água escorrendo aí por dia. Então, veja só, o que parece pouco, na verdade, se juntando aí ao tempo e ao envasamento da água, ele é bastante aí, né? Bastante coisa. Pode passar, Luiz? Aqui é bem legal, assim, citar um pouquinho, né? Como foi dito aí no chat, a gente às vezes tem muito brasileiro que é acomodado. Realmente, né? Às vezes tem um vazamento na rua e não se incomoda, só quando, por exemplo, alguém cai ou quando o pneu fura no buraco da rua. Ou então só se incomoda com a torneira pingando quando atrapalha o sono. Mas isso não deve acontecer, né? Isso a gente tem que se incomodar sim, não pode ficar realmente acomodado, tem que agir, né? Reclamar na Sabesp no vazamento, porque normalmente eles dividem entre os moradores da própria rua o gasto, não é eles que vai pagar, é a gente mesmo. Outra coisa também, assim, sempre estar de olho no reloginho lá da água, se tiver tudo desligado na sua casa e o relógio ainda estiver girando, por quê? Pode ser um vazamento que a gente está gastando com isso sem saber, né? Às vezes vazamento aparece, né? Exatamente. Continuando a ideia aqui que nós estávamos comentando aí, eu vi o chat aqui que vocês comentaram agora, os países desenvolvidos, Natanael, o Henrique, o pessoal que está participando aí, todos, Felipe, é o seguinte, os países desenvolvidos, eles estão cada vez mais preocupados com isso, porque agora eles estão percebendo que não é o que importa nos países vizinhos, nos países pobres. O que acontece nos países pobres, porque o mundo está sendo globalizado, vai acabar acarretando em algum problema para eles, tá? Então, de agora em diante, eles estão mais conscientes nisso, eles estão evitando, por exemplo, estão fazendo pressões para evitar compras de produtos, de materiais, seja insumos agrícolas ou produtos de países que não têm essa preocupação com relação à água, ao meio ambiente em si. Então, eles estão dando uma apertada, por enquanto, né, fazendo sanções econômicas para que esses países passem a adotar medidas para melhorar o consumo de água e reduzir, então, o problema da questão ambiental. Todo mundo não gosta do Brasil, mas todos precisam. Exatamente, eles têm esse problema, né? Eles não gostam, precisam. Então, o que eles fazem? Colocam pressão, né? Colocam pressão no Brasil para que o Brasil adote medidas que reduzam essa problemática aí da questão ambiental, né? Então, e se eles não comprarem, eles precisam do Brasil, mas se eles também não comprarem alguns produtos, o Brasil também vai sofrer, a população também vai sofrer. Então, é uma reação que está toda conectada uma com a outra. Um precisa do outro de certa forma, né? Olhando aqui Haroldo, posso só complementar um Pode, negocinho?
Pode sim. Para vocês entenderem que, embora eles cobrem da gente, tem que haver uma mobilização de indústrias, políticas públicas, né, o governo e também da sociedade, porque não basta que nem eu vi no chat aqui, mas é porque é lei. Tá, é lei, mas eles cumprem a lei. Aqui no Brasil, tem boa parte da sociedade, eles não respeitam a legislação, né? Então, não adianta ter políticas públicas se a sociedade também não entra em conjunto disso. Eu coloquei como sugestão um seriado para vocês, Mares Limpos, para vocês estarem vendo, que é essa emblemática. E esse conjunto, que nem vocês estão falando de países desenvolvidos, que, por exemplo, estão a caminho de zero lixo, né? Porque o lixo orgânico é uma compostagem muito grande, o lixo que é reciclável, mas eles têm que ter políticas públicas que empreguem pessoas para catar a reciclagem e também indústrias que possam processar esses materiais, né, para serem reutilizados novamente de alguma forma. E aí entra a parte de vocês, que é uma nova geração que sempre tem que pensar em soluções, né? Então, o que eu posso fazer? Então, se eu estou numa empresa que ela utiliza o plástico como embalagem, a gente sabe que o plástico ele veio para facilitar a nossa vida, para armazenamento de alimento, né? Devido à nossa grande população. Então, ela facilita demais a nossa vida, né? A gente vai no supermercado, a gente não volta com menos de 3 sacolinhas, às vezes, quando a gente está fazendo compra do mês, então, nossa, nem se fale quantas sacolas a gente traz, né? Mas as políticas públicas, elas precisam caminhar nesses 3 setores: indústria, política pública e a sociedade. A sociedade, ela tem que ter essa consciência ambiental. Se ela não tiver essa consciência ambiental, não adianta nada, né, ter o andamento, por exemplo, de políticas públicas, tá? E vice-versa. Então, uma depende, como o Haroldo falou, uma coisa depende da outra para que caminhe junto e assim a sociedade evolua como um todo e respeite o seu meio ambiente, né? Lembrando que o meio ambiente não é só uma floresta ou só o meio aquático, vamos pensar assim. O meio ambiente é as cidades, é onde a gente mora. Olha quando a gente passa nas ruas, o tanto de lixo que a gente encontra por aí, né? Que nem o Luiz falou, o tanto que a gente já vê aí, por exemplo, as questões de você passar na rua, ver um vazamento e não ligar, não avisar, né? Então, a gente vê isso acontecer no nosso dia a dia e o que a gente está fazendo para, né, melhorar aí o nosso meio, o meio onde a gente vive, tá? Então, uma questão aí mais provocadora para vocês pensarem, já que vocês são as novas gerações aí e vão passar ainda longos e longos anos ensinando outras gerações. Falando em gerações inovadoras, gerações que vão pensar, o Nathanael colocou que ele já pensou em criar um dispositivo que elimine a liberação de carbono. Olha só, é a geração de vocês, né? A gente está deixando para vocês um legado um pouquinho ruim no planeta, mas a geração de vocês para frente vai ter que consertar um pouquinho dessa cagada. Haroldo? É isso aí. Eu também estava pensando nisso, que vocês serão responsáveis pelo mundo que vem, tá? Então, cai nas costas de vocês, né? Fazer a conscientização e pensar nessas questões, porque senão vocês não vão conseguir, né? Na verdade, serão obrigados a entrar nesse processo e fazer com que de fato, essas políticas públicas, aliado à conscientização das pessoas, façam a diferença em relação ao meio ambiente, porque vai ser uma questão de sobrevivência, né? Ou faz isso, ou o planeta não vai aguentar, não vai sobreviver. Exatamente. A exploração por exploração, ela já não cabe mais às nossas gerações, né? Então, ela tem que ver, assim, uma utilização consciente dos recursos que ainda nos restam, né? Uhum. Então... Perfeito. Olhando aqui, ó, pessoal, eu coloquei para a gente fazer análise gráfica também aqui na questão da conta de água. Se vocês já pegaram alguma conta de água para vocês na mão, vocês já perceberam que ela tem um gráfico, consumo. Eu queria destacar que ela mostra, né, um gráfico de barras ali, aliado ao consumo mensal. Você pode perceber, olhando o gráfico, se você está aumentando o consumo ou diminuindo com o passar dos meses, né? E também destacar que o consumo, que o valor final da sua conta não é uma relação, na verdade, o valor final ele aumenta conforme aumenta o consumo, mas porém essa relação não é uma relação de proporcionalidade direta. Por quê? Porque incide uma taxa em relação a faixas de consumo.
tá? Então, se você consome até o 10 metros cúbicos, que é o valor mínimo, você vai pagar uma determinada taxa. A partir do momento que você vai para outra faixa de consumo, de 11 a 20 metros cúbicos, a taxa aumenta, só que ela não aumenta proporcionalmente. Então, por isso que se você consome 10 metros cúbicos e paga, vamos supor, R$ 50, se você gastar 20 metros cúbicos, você não vai pagar R$ 100. Por quê? Porque tem essa taxa que incide dentro dessas faixas de consumo, tá bom? Ele não é diretamente proporcional, não existe uma proporção, é cada faixa existe uma tarifa. Você pode olhar ali no meio, depois vocês peguem a conta de vocês lá, tem uma tarifa conforme a faixa de consumo, tá? Então ela não é diretamente proporcional. Você consumiu mais, passou para outra faixa, a tarifa vai aumentando. Então toma cuidado, às vezes tem locais que tem 2 ou 3 casas que se utilizam do mesmo registro. E isso é ruim, porque vai cair numa outra faixa que vai pagar mais. Seria melhor você ter 3 registros separados, tá? Da água, para você pagar, cada um pagar, ao invés de ter, por exemplo, 3 casas que consomem 10 metros cúbicos de água, você ter uma casa que consome 30, vai pagar mais do que 3 casas que consomem 10, tá? Porque não existe essa questão da proporcionalidade, tá? Incide uma taxa maior. Pode passar, Luiz, para o próximo? Para finalizar aqui a minha apresentação com vocês, eu vou falar aqui desse gráfico de linhas. Lembra que nós falamos também lá no primeiro dia, que nós falamos junto aqui em conjunto, a respeito dos tipos de gráfico? Esse é um gráfico de linha. E ele tem a representação do desperdício de água, né? Existe um desperdício dentro de percas da Sabesp. Quando a água sai do seu processo onde ela está sendo filtrada, sendo eliminada os vírus, bactérias que existentes na água, ela está sendo transportada, o transporte da água até a sua casa, ela corre percas na tubulação, né? Tubulação com problemas aí no encanamento, furos, etc. Então, ocasiona-se uma perca de água nesse trajeto. Então, aqui tem um relatório que é formado por um gráfico de linhas que mostra essa perca de água aí com o passar dos anos. Então, vocês estão percebendo, ó, que eles estão diminuindo, quer dizer, eles estão tentando, a Sabesp, de certa forma, está tentando reduzir essa quantidade de perca de água até chegar nas casas de vocês, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, a questão dos gráficos, tá? Vou passo a palavra para o Luiz, para a Andresa. Valeu, Haroldo. Pessoal, então agora eu vou explanar um pouquinho sobre as propriedades físicas e químicas da água. Quantos copos de água já tomaram hoje? Quantas moléculas de H2O vocês ingeriram hoje, né? Não pode ficar sem tomar água. Vamos ver o porquê um pouquinho. Olha, aqui algumas propriedades, vou resumir um pouquinho. Olha só, para começar, dá para fazer água? Dá. Se misturar hidrogênio e oxigênio, forma água. Olha a reação balanceada da água aí embaixo. No entanto, para a gente produzir hidrogênio ou produzir oxigênio, a gente precisa decompor a água, então não é muito viável. Molécula de água, olha como é que ela é formada, né? 2 hidrogênios, 1 oxigênio, ela compartilha esses elétrons que tem na camada de valência. Aqui é bacana aqui esse desenho, eu gosto muito dele. Opa, cadê o mouse aqui? Sumiu aqui. Olha só, aqui as moléculas, elas têm uma força de coesão muito forte entre elas. Por quê? Porque a disposição que fica as moléculas, o átomo de oxigênio e os hidrogênios, eles formam uma estrutura como se fosse angular. E aí acaba que resultando uma polaridade dessa molécula. E essa polaridade da molécula de água, e como que ela se organiza na estrutura, resulta umas propriedades que são extremamente importantes, e sem essas propriedades tudo seria diferente. Aliás, poderia nem haver vida, né? A vida que depende da água. Um pouquinho sobre a tensão superficial da água, que é uma propriedade que a gente utiliza bastante no dia a dia, a gente observa bastante e também para experimento. Olha só, a água, como eu já disse, ela tem uma força de coesão que une uma molécula de água para outra. Por quê? Porque a molécula de água, a disposição que tem os átomos, ela acaba sendo polar. O que significa isso? Significa que dentro da molécula de água tem um polo positivo e um negativo que mantém elas unidas. Então tem uma força que atrai, e se chegar muito perto a uma molécula da água, de outra molécula da água, também tem uma força que repele. Então, ali na água, quem seria a parte negativa? Seria o oxigênio, que é um elemento mais eletronegativo, atrai mais os elétrons. Já quem seria a parte positiva seria os hidrogênios, que são pouco eletronegativos,
então ganha uma característica positiva. Olha que bacana esse efeito aqui, que também tem a ver com a tensão superficial, as bolhas de sabão. E aqui uma simples aqui, a gota d'água aqui, olha que beleza que fica, olha que bonito que fica, por conta dessa força de coesão que existe entre as moléculas de água, também chamada de forças intermoleculares. Olha que bacana, fusão e ebulição são propriedades físico-químicas da água. Fusão é quando ela funde, quando derrete, e ebulição quando ferve, quando passa do estado líquido para o gasoso. A água, ela funde ou solidifica a 0 graus, quer dizer que se você estiver aquecendo ela estiver abaixo de 0, chega a 0 graus, ela derrete. E quando você está congelando, quando ela está líquida e resfriando, quando chega a 0 graus também ela solidifica. O mesmo acontece quando vai ferver. Quando você está esquentando uma aguinha ali para o café, quando chega a 100 graus aproximadamente, ela passa do estado líquido para o gasoso. E quando a gente pega, por exemplo, o vapor da água e resfria, chega a 100 graus também, ela liquefaz, né? Ou sublima. Olha que interessante aqui, porque eu falei aproximadamente 100 graus? Porque depende da pressão atmosférica. Aqui na região do Salto de Pirapora, a gente está numa altitude de mais ou menos 200 a 300 metros acima do nível do mar. Quer dizer que a pressão aqui não é uma atmosfera ou ali 760 milímetros de mercúrio. A gente está um pouquinho acima do nível do mar. No nível do mar, lá em regiões litorâneas, a pressão é 1 atm. Então o que acontece é que ali naquela região a água ferve a 100 graus. Aqui não. Aqui ela ferve um pouquinho a menos. E se fosse no alto do Monte Everest, onde a pressão atmosférica ela é bem menor, a água ferveria a uma temperatura também bem menor, uns 85 graus, 80 graus, por exemplo. A anomalia na solidificação, isso é bem interessante, e com a água acontece dessa forma. Diferente das outras substâncias, quando elas esfriam, passa do estado gasoso para o líquido e para o sólido, que as moléculas se juntam, a força de coesão passa a ser mais forte, a água acontece o contrário. Quando ela está no estado gasoso, as moléculas estão afastadas, tem pouca força intermolecular. Quando passa para o líquido, essas forças elas aumentam, as moléculas ficam mais unidas. Só que quando solidifica, quando congela, as moléculas elas se afastam, elas se organizam. O que acontece? O volume dessa parte de água, do volume da água, ela aumenta. Então é o que acontece com a densidade, já que a densidade é a massa dividido pelo volume. A densidade do gelo acaba sendo menor do que o da água. É interessante isso, porque se você colocar uma garrafinha de vidro no congelador, no momento que a água congelar, ela vai expandir, vai aumentar o seu volume e é perigoso estourar essa garrafa aqui. E é legal também porque em locais que a temperatura é abaixo de zero, acaba formando uma parte de gelo superficial, uma camada de gelo, e os peixes ainda e outros organismos ficam bem logo abaixo dessa camada. Lógico que a água vai estar fria, mas o gelo em cima acaba sendo até um isolante térmico, evitando que toda a água congele. E olha que bacana, o Haroldo falou um pouquinho sobre ali as geleiras, as calotas polares. Imagine se o gelo não tivesse densidade menor do que da água. Todo o gelo das calotas polares estariam submersos. Imagine qual seria o nível do mar se isso fosse verdade, se isso acontecesse, né? Ainda bem que o gelo tem essa propriedade, ele flutua, porque se o gelo afundasse, eu acho que não teria parte de terra no nosso planeta. Solvente universal, a água tem a propriedade de dissolver, né, solubilizar muitas substâncias, por isso solvente universal. Lembrando aqui que o solvente é a parte líquida, um soluto pode ser um líquido ou um sólido e forma uma solução. Olha que bacana esse desenho de como que a água consegue solvatar e solubilizar, por exemplo, uma partícula de sal. As partes positivas da água, como eu disse, o hidrogênio, ficam voltados para a parte negativa do sal e vice-versa. A parte positiva do sal voltado para a parte negativa da água. Isso acontece a solvatação e, posteriormente, a solubilização. pH, uma propriedade da água que mede a quantidade, né, a concentração de hidrogênio da forma positiva. A água neutra, ela tem o pH 7, não é nem alcalina nem ácida. Já, dependendo do que tem solubilizado na água, ela altera seu pH. E qual água seria melhor? Depende da pessoa. O ideal seria um pH alcalino para a água. Por quê? Porque o pH ácido nas substâncias não faz bem para o organismo. E algumas marcas têm o pH mais elevado, outras têm o pH mais baixo. Daí seria, por exemplo, o pH ácido, quando é mais baixo.
E aí depende do organismo. Tem pessoas mesmo que se tomar um pouquinho de água com um pH um pouquinho mais baixo, né, mais ácido, começa já a ter problemas, principalmente quem tem gastrite, né? Isso aí. Calor específico é uma propriedade que sem ela a Terra não seria como ela é, nem nosso corpo. Por exemplo, o que é calor específico? É a quantidade de calor que consegue elevar, né, aqui nesse exemplo, 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então aqui, ó, calor específico. A água, para ela elevar de 14,5 a 15,5 sua temperatura, ela precisa somente de 1 caloria. O que significa na prática? Significa que a água tem um alto poder calorífico. Ela demora para esquentar, consequentemente demora a esfriar. Diferente do que acontece, por exemplo, na areia e em metais, onde eles esquentam rápido e também esfriam rápido. Se não fosse assim, a temperatura média da Terra seria diferente do que é agora. E a temperatura do nosso corpo também não conseguiria ficar regularizada em torno de 36,5 graus, 37 graus. E o clima na Terra não seria assim da forma que é. Agora eu vou passar um pouquinho para a Andresa, que vai falar da importância para os seres vivos. Então, rapidinho aqui, gente, que já deu tempo da nossa aula, mas só para vocês saberem da importância da água, a gente tem que lembrar que as primeiras células, os primeiros seres vivos foram formados, né, a partir da água, da fusão de moléculas inorgânicas aí da Terra primitiva, né? Então, quais são os indícios desse? É essa dependência da água que nós temos. Então, todos os seres vivos, né, eles vão ter uma porcentagem de água. Então, vocês têm, por exemplo, os quinidários, né, as águas vivas, por exemplo, eles têm 90% do seu corpo sendo formado por água. O nosso corpo, ele é de 60% a 70%, aí vai depender da idade. Quanto mais velho a gente for, a gente vai perdendo essa capacidade de retenção de água, por isso que a gente também vai envelhecendo e tudo mais. Então, conforme os alimentos, até mesmo sementes que a gente pensa que são secas, elas têm uma porcentagem aí, vamos dizer assim, de 10 a 20% da sua composição feitas de água, tá? Então, e essa dependência, ela é muito interessante porque ela está envolvida com algumas propriedades que o Luiz ele acabou de falar, como a questão da tensão, coesão, a questão do calor específico, né? E da questão dele ser solvente, né? A água ser o solvente universal, então ela ajuda nos processos químicos e tudo mais. Passa para mim, Luiz, por favor. Além disso, além de compor esses seres vivos, ela também serve como um habitat, a casa de muitas espécies, né? Então, boa parte da nossa biodiversidade mundial ela está nos meios aquáticos, sejam eles doces ou salgados, como a gente viu, e que a gente acaba, a espécie humana, por ser uma população em desequilíbrio, ela acaba interferindo nesses habitats, né? Principalmente, como eu disse, a produção de resíduos sólidos e também de produção de esgoto. A gente acaba poluindo esses habitats, o que faz com que a gente perca essa biodiversidade e também interfira, né, na questão das cadeias alimentares aí, tá? Então, a gente joga, em média, cerca de 8 milhões de toneladas, né, de lixo, de resíduo sólido nos rios, nos lagos, nos oceanos, né? Vamos pensar nos oceanos em si. Fala assim, mas eu estou em Salto de Pirapora, eu não moro perto da praia, eu não jogo lixo, tal. Joga também, porque a gente tem que lembrar que a nossa cidade ela é rodeada por córregos, por rios, e quando a gente joga um papelzinho, por exemplo, uma bala que vocês chupam lá na escola, pode vir passar uma chuva, levar com a enxurrada, essa enxurrada ela vai parar nesse córrego, esses córregos desembocam em rios, esses rios sempre vão desembocar no final do percurso dele em um oceano, certo? No oceano. Então, a gente acaba contribuindo sim. E o problema desses resíduos sólidos é porque no ambiente, né, natural dessas espécies, eles são muito coloridos, e vocês sabem, aqui eu coloquei uma imagem bem colorida para vocês verem, que ele confunde muito com a coloração dos nossos plásticos, né? É o verde, é o vermelho, é o amarelo, é o azul, e que daí as espécies, elas não conseguem distinguir, lá, o humano jogando lixo, ela não sabe que é lixo, e ela vai lá e come, né? E qual o problema dela comer? O problema é que, às vezes, aquele pedaço, por exemplo, de plástico, ele não sai do estômago dessas espécies, né? O que acaba levando elas à morte por desnutrição. Assim, mas como assim, professora, desnutrição?
porque aquele plástico ele vai ficar no estômago ou no intestino desse animal, porque ele não vai conseguir sair, e dá a impressão para aquele animal de saciedade, como se ele tivesse cheio, como se ele tivesse comido muito e está muito cheio o tempo todo. Então ele deixa de se alimentar. Então ele vai enfraquecendo, porque ele não vai ingerir nenhum outro organismo, e daí vai dando esse poder de saciedade. Só que ele não come um plastiquinho só, gente, é um acúmulo de coisas. Ele vai comendo um dia, exatamente, as tortuguitas, né? Vai comendo um pouquinho aqui, um pouquinho no outro dia, né? Ou às vezes se alimenta de um peixe que já está com plástico dentro dele, olha que situação. Então isso vai se acumulando, tá? Então, como eu disse, fica como sugestão para vocês uma série, né, de vídeos, são vídeos curtos, que se chama Mares Limpos, tá? Ele vai falar muito bem de tudo que vocês discutiram no chat, dessa parte do consumo que a gente já falou através dos gráficos com Haroldo e também com essa questão ambiental, tá? Pode passar, Luiz? Abençoe, professora. Estão funcionando. Oi? Tô escutando? Vou ter que sair aqui. Deus abençoe. Bom final de semana para vocês. E a importância também da água dos seres vivos é a questão que a gente depende da água para a realização da fotossíntese. Lembrando que a gente depende da fotossíntese direto ou indiretamente. Diretamente quando a gente se alimenta, né, de uma planta aí, no caso do arroz, feijão, batata, uma farinha, ela veio de um vegetal, né, os sucos, enfim. Então, para a gente ter aquele açúcar, aquele alimento, a planta teve que realizar a fotossíntese, para isso ela precisou da água para ela formar o alimento dela, para ela crescer, se desenvolver, ficar incorporado, né, nela, e assim a gente poder se alimentar, né? Então nós dependemos diretamente quando a gente se alimenta daquele vegetal e indiretamente quando a gente come um animal, porque a gente tem que pensar que o animal ele também depende da planta. Então se eu estou comendo no meu almoço uma carne de bife, né, um bife de carne bovina, a gente tem que lembrar que o boi, geralmente, ele é um herbívoro, então ele se alimenta de plantas, né? Então, direto e indiretamente, a gente necessita. Então, sem a água, a gente não conseguiria aí obter o alimento que nós necessitamos, tá? Pode passar, Luiz? E outras ações, como eu disse, que estão associadas às propriedades mesmo da água, né? Então, devido ao calor específico, ela mantém a temperatura corporal, né, dos indivíduos, a gente que somos animais, vamos dizer assim, endotérmicos, ou seja, a gente tem uma temperatura sempre estável, né, a 36 a 37 graus, que ela não varia conforme o ambiente. Então, a água, ela ajuda a manter essa temperatura, tá? Tanto é que quando a gente faz exercício físico, que aumenta nosso metabolismo, aumenta nossas atividades, com isso vai aumentar a temperatura, a gente tem processos que também dependem da água para resfriamento do nosso corpo, que é a produção de suor, né? Então, o suor ele serve para resfriar a pele, já que os vasos sanguíneos eles se dilatam, e daí ele permite com que você exale mais calor possível, né, para manter sempre uma temperatura ideal para o funcionamento do nosso organismo, tá? E ambiental também, porque ela também vai resfriar alguns ambientes, tornando a vida possível, né, o desenvolvimento de vida possível naquele habitat. Bom, ela auxilia no processo de digestão, aqui vai entrar a propriedade de solvente, né, universal, porque as enzimas digestivas, como por exemplo o suco gástrico, eles vão aí se misturar à água, e com isso ele vai ter um maior poder aí de abrangência nos alimentos, né, de espalhar, vamos pensar assim. Na respiração, porque é por meio dos líquidos que percorrem a nossa circulação, aqui entra a circulação e respiração, é que vai haver a eliminação do dióxido de carbono produzido pelo nosso corpo e a absorção do nosso oxigênio, né, para as nossas funções vitais, e a água, ela permite isso, essa dissolução desses gases, né, por meio do nosso sangue aí, então faz parte, na circulação, faz parte do nosso sangue, que é um composto de um líquido chamado de plasma, né, mais células. E na questão da excreção, porque querendo ou não, a gente elimina resíduos, né? Nosso corpo, ele produz ácido úrico, ureia, né? Enfim, outros compostos, oxalato de cálcio, que vem aí um pouco da nossa alimentação, os excessos de sais minerais, que precisam ser retirados do nosso organismo para manter um bom funcionamento, e para que o rim consiga filtrar todas essas substâncias, ele precisa de água, porque, como eu disse, a água vai dissolver, e com isso o rim ele tem maior facilidade de filtração
para a formação da nossa urina, que são esses resíduos que nosso corpo produz, tá? Nós também perdemos água por meio da respiração, né? Tanto é que se a gente chega perto de um espelho, embaça, na nossa fala também, né? Porque a gente está eliminando aí o ar, mas sai vapor d'água junto com o ar, né? Que vai passando pelas nossas traqueias, e na excreção das nossas fezes. Então, a gente também perde fezes, a água por meio das fezes. Por isso que é tão importante a ingestão, né? De, no mínimo, 2 litros d'água aí, tá bom? Quanto mais velho, mais água tem que tomar, tá? Bom, além disso, a água ela é indispensável no nosso organismo devido às sinapses, né? O que é sinapse? É o sinalzinho que um neurônio ele vai mandar para o outro para as nossas funções vitais. A gente sabe que o nosso cérebro ele é composto 70% de água, tá? Então, e por que ele é feito disso? É porque ele que vai conseguir, é essa água que vai conseguir fazer com que os neurotransmissores eles passem de uma célula para outra, né? Então, é esse líquido que vai permitir com que haja comunicação de uma célula com outra para os nossos pensamentos, para as nossas ações, reações e assim por diante. Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é cheio de nervos, né? Que são os neurônios alongados aí, axônios, os nervos aferentes, eferentes, que vão fazer a comunicação de todo o corpo com o nosso cérebro, tá? Então, é muito importante a água para acontecer essa comunicação, e lembrando que essa comunicação, ela só é permitida devido à água, que os neurotransmissores, né, que são transmitidos através de um líquido, e é isso. Esqueci o que eu ia falar, na verdade. Eu rodeei para falar uma coisa e esqueci. Bom, e sem falar que no nosso corpo ele protege, né, quando a gente engravida aí, então a gente tem a formação da nossa bolsa, do líquido amniótico, que vai proteger o feto, né, o embrião aí até a sua formação final, e sem falar que a quantidade de água, de líquido que a gente tem, né, no nosso cérebro raquidiano, né, traqueal aí, ele ajuda contra choques mecânicos, né? Então, imagine se a gente batesse a nossa cabeça e toda vez que batesse a cabeça, danificasse o nosso cérebro. Então, a água, ela ajuda no quesito de amortecer também. Fora na questão de líquidos que a gente tem entre as nossas articulações e tudo mais, tá? Pode passar, Luiz. Bom, e o que acontece quando a gente não bebe água? Quais são as consequências disso, né? Então a gente fala assim, eu estou desidratada, mas quais são os sintomas de uma desidratação? Então você tem dor na articulação, você vai começar a ter dor de cabeça, por quê? O nosso corpo, quando você não tem a ingestão de água contínua, ele vai tirar da onde tem mais. E em todos os nossos órgãos, quem está mais rodeado de água é nosso cérebro, né? Isso acontece quando, por exemplo, alguém enche a cara também. Porque você está colocando álcool no seu organismo, o álcool é altamente tóxico, ele vai para o fígado para ser processado por uma substância menos tóxica, para dar tempo para o rim eliminar. Só que para o rim eliminar, ele precisa de água, por isso que tem a formação de bastante urina quando você bebe bastante, tá? E o que acontece? Ele vai tirando, se você não bebe água em conjunto, o seu organismo ele vai tirar a água para os processos que ele precisa desenvolver, por exemplo, eliminar o álcool do seu organismo, eliminar essa toxina, ele vai tirar do seu cérebro. Por isso que dá a baita enxaqueca aí, né? A cefaleia depois de um porre, tá bom? Então, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Ele sempre vai tirar do órgão que tem mais água para suprir as necessidades de outras atividades aí, o que for mais importante para ele no momento, tá? Então, você vai sentir cansaço, mau humor, sua boca vai ficar seca, né? A língua, ela fica pegajosa, porque a gente tem que lembrar que a gente tem a produção de saliva. Se você não bebe muita água, menos produção de saliva. Aí vai acontecer de você também ter um comportamento de mau hálito, tá? E tudo mais. Pode acontecer de ter inchaços, tá? Por quê? Porque a água ela vai sair de alguns tecidos para suprir outros, tá? É o que acontece, por exemplo, quando a gente olha muito fotos de crianças desidratadas, né, desnutridas no Nordeste. Pode ser verme? Pode ser verme, mas também é um resquício de desidratação,
onde vai ficar um líquido acumulado, principalmente na parte abdominal, tá? Para suprir aquela questão de absorção de alimento, quando tiver, e assim por diante. Então, ele fica armazenado na barriga, por isso que a criança, ela parece pele e osso, mas tem uma baita de uma barriga, assim, né, avantajada, tá? Então, é uma das consequências. A pele fica seca, o metabolismo lento, então você não vai ter muita, como você sente muito cansaço, você não vai ter muita disposição para fazer as atividades do dia a dia, né? Sem falar também que vai haver a prisão de ventre, então seu intestino ele não vai funcionar adequadamente. Por quê? Porque ele vai tentar reter o máximo de água possível, deixando as fezes petrificadas, tá? Então, quando a gente não bebe água, se a gente tem problema de prisão de ventre, é bom beber bastante água e fibras. As fibras são celuloses que acontecem nas frutas, nos vegetais, e elas têm a função mesmo de reter a água, para deixar as fezes macias, para não machucar na hora que sair, né? Senão, as fezes elas saem rasgando aí, tá bom? E acaba dando fissuras no trato intestinal, tá? E isso não é bacana, porque pode dar infecções, enteratites e assim por diante, enteratites, enfim, tá bom? E é isso, gente. Alguma pergunta? Obrigado por vocês aguentarem ficar até aqui. Desculpa ter estendido um pouquinho mais. Gratidão mesmo por vocês terem aguentado firmes aí. Aí o link do vídeo que a gente gravou com experimentos e também dos alunos que fizeram, a gente encaminha depois no grupo da sala. Obrigada pela participação de todos vocês. Desculpa pela passagem aí do horário, tá bom? Mas é que o tema era extenso mesmo. A gente já tinha um pouco de noção, tá bom, gente? Mas qualquer coisa na próxima aula, se vocês acharem pertinente, a gente retoma alguma coisa, tá bom? Beijo, tchau. Se cuidem. Um abração, Um gente. abraço, Tchau, tchau. gente. Fica com Deus. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.